Olá, boa noite a todos, boa noite família querida e amada. Canal Lightworkers, trabalhadores da verdadeira luz. Viver no agora é mais do que pertencer a uma sociedade, a uma espécie. É olhar para si e restabelecer o contato com essa energia que nos cerca, mas também é expor a falsa espiritualidade com suas agendas ocultas que sufocam a verdadeira luz. Os que estão em seus processos de despertar desejam e buscam a cada dia estar mais e mais conectados com a fonte criadora. Uma ressalva: a falsa espiritualidade e suas agendas ocultas tentam sufocar a verdadeira luz, mas não conseguem. Temos visto há décadas filmes e séries falando sobre alienígenas e invasões, tendo como protagonistas seres hostis que chegam prometendo boas coisas, estão disfarçados porque na verdade querem, como lá no desenho do Pink do Cérebro, dominar o mundo. Enquanto isso, a própria humanidade, representada pelos seus governantes, ameaçam a paz no planeta. Não são poucas as evidências de seres energéticos, pacíficos, que com uma frequência vibracional mais elevada, têm nos ajudado a não nos destruirmos com aquilo que descobrimos. Mas os não conectados com a fonte precisam desviar a atenção dos que buscam a verdade. E há algum tempo essa campanha de difamação e distorção sobre os seres que nos ajudam vem sendo orquestrada para justamente impedir que tenhamos mais contato com eles. Conteúdos sobre abduções, experiências em naves, perseguições, criam na mente humana um molde, um arquétipo de qualquer ser que venha de fora da Terra. Ele será considerado hostil. Então nós temos aqui o quê? Dois extremos. Ou todos os alienígenas são hostis, devem ser temidos e rechaçados, ou todos existem, mas são motivo de piada e ridicularização, benevolentes ou não. Porque quem leva o assunto a sério é maluco, ridículo, perdeu um parafuso, está vivendo no seu mundinho fora da realidade. Se você parar para pensar, nosso planeta nunca foi invadido, nem por seres hostis, nem por seres benevolentes. Nunca vivemos uma experiência assim em nossa história planetária. Tivemos a primeira GG, a segunda GG, temem a terceira GG, mas tudo foi criado pelos homens. Mas uma invasão, a segunda grande invasão, isso não existe. Preferem roteiros que ajudem a agenda, mostrando não os encontros de amor, de cura, de paz, os encontros e curas quânticas, o que os seres benevolentes fizeram em milhares de vidas em desdobramento, em meditações, talvez porque isso não dê dinheiro, não é? E falar mal coloca pavor nas pessoas. Muitos de nós aqui, reunidos ouvindo este conteúdo, já viram coisas, vivenciaram experiências, possuem depoimentos e relatos que não podem contar a qualquer um, que não são fruto de imaginação ou delírio ou maluquice e precisavam de um lugar para contar e de pessoas que acreditassem. Esses relatos mostram um lado da história bem diferente. O que muitos de nós têm vivido perto de seres energeticamente poderosos, que usam a sua energia com benevolência, com sabedoria, são muitos. Jamais vou esquecer quando no início do procedimento de implantes aqui no canal, um procedimento que é feito de forma quântica, não é um trabalho, não é um passe, não é feito por entidades. Nós temos uma playlist disponível com depoimentos de pessoas que vivenciaram experiências lindas. E nós estamos trabalhando nelas, tirando o excesso de anúncios que a plataforma colocou para que vocês possam ter uma experiência contínua, escutando esses depoimentos. Nós pedimos até sinais de que nós deveríamos realmente iniciar com o procedimento no canal.
O primeiro foi quando, pela primeira vez, um vento muito forte levantou as cortinas do quarto principal e um som de chuva do lado de fora me levou a pensar que fosse um temporal. O meu filho não estava em casa, tinha saído, mas quando ele chegou, o procedimento já tinha terminado e eu perguntei: choveu muito, você viu? Foi um temporal. E ele respondeu: mãe, não choveu. Foi quando eu olhei pela janela e a rua estava totalmente seca. Depois eu pedi mais um sinal, porque o canal só iria à frente com o procedimento se eles se mostrassem, e havia ainda uma certa insegurança. E na madrugada do mesmo dia, fazendo uma vigília, vimos estrelas se movendo, parando, indo para a direita, indo para a esquerda, se mostrando, seguindo em frente. Ah, mas vocês podem ter visto a ISS, um satélite, qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa que você possa imaginar, mas a nossa essência pulou de alegria e ressoou como uma mensagem: sigam em frente. O objetivo desses seres é demonstrar o amor que sentem por nós, porque também estão conectados com a fonte, que é a mais pura fonte de amor incondicional. E eles nos amam de uma forma incondicional. Ainda sobre o procedimento, em um deles, eu me preparei para meditar, era o tempo ainda que as pessoas mandavam nomes e nomes completos, e nós imprimíamos as folhas e líamos nome por nome, e depois veio a orientação: vocês não precisam ler os nomes, porque a assinatura energética de quem quer que isso aconteça na sua vida já é um sinal. O nome é uma coisa terrena, então nós paramos com isso. Mas quando ainda era assim, eu me preparei para meditar, para me sintonizar com todos os que iam participar, e quando eu estava pronta, eu ouvi uma voz muito amorosa. Eu estava de olhos fechados, era uma voz delicada, e ela me disse: o dia do procedimento não é hoje. Então eu abri os olhos, chequei a data e vi que realmente não era o dia do procedimento. Então explicaram novamente: todos estão esperando amanhã, só vão se conectar amanhã, num horário certo, não hoje. É um procedimento energético. Eu fiquei um pouco envergonhada, mas a voz era tão suave que o meu lapso, a minha falha, não era nada. Eu me senti abraçada, acolhida, amada. E naquele dia eu tive uma certeza, e a certeza que eu tenho até hoje: os seres benevolentes jamais falam alto, jamais gritam, jamais se exaltam. E aquele aviso terminou com uma onda de amor que atravessou o meu corpo de uma forma que eu não pude me conter, e eu passei um bom tempo chorando muito por amor à humanidade, por pessoas que eu não conheço. Foi uma experiência forte demais. É claro que muitos que se dizem da verdadeira luz e não são, quem somos nós para julgar, mas é verdade. Não é o nosso objetivo expor ninguém aqui, não viemos aqui para isso, imagina, mas a cada notícia sensacionalista, a cada compartilhamento com disfarce de informação, entretenimento, cultiva medo, e o subconsciente de quem ouve fica em alerta para hostilidade, catástrofes que podem acontecer no mundo. Então quer dizer que o canal Lightworkers está dizendo que não haverá nenhuma catástrofe no mundo? Não estamos dizendo isso. Estamos dizendo que o planeta está em transição, passando de um estado para o outro, e ele já está se sacudindo bastante. As coisas já têm acontecido no céu, na terra, nos nossos oceanos, e o que temos visto ainda não é nada. Tudo o que tem acontecido até hoje é a ponta de um iceberg. Mas o que é mais relevante? Preparar você dentro dos seus processos para poder ajudar a si mesmo e aos que estarão mais próximos quando isso acontecer? Ou ficar aqui abrindo verbo, falando da elite, falando coisas que provavelmente prejudicarão o canal
não do que mostramos, mas de uma forma mais objetiva, falando de coisas que fariam a grande maioria ter náuseas, desbravando informações, linha direta, eles fazem isso, aquilo, fulano é assim, é assado. Se pecamos por sermos orientados pela verdadeira luz e pela fonte, se somos um canal que há 6 anos se comporta de uma forma digna, que não tem do que se vergonhar e põe trabalho nisso, sem exploração, sem onerar ninguém, e quem nos ajuda, ajuda expressando a sua generosidade por ressonância, nunca impomos nada, não é necessário. Depois de 6 anos, provar alguma coisa. Nós já vimos muitos que disseram muitas coisas e não estão mais por aí. Então, o que é que nós queremos? Liberdade para ser o que viemos ser aqui, na Terra. Sementes estelares, essências que se ofereceram para resgatar outras. Algumas estão mais próximas, cosmicamente, e reconhecidas por ambas as partes. Se não houver liberdade, sucumbiremos castrados por não ser e compartilhar o que precisamos compartilhar, com base na opinião de quem vai atrás de quem informa, mas não prepara. Você tem dúvida? E-mail. Tem reclamação? E-mail. Tem um depoimento? E-mail. Tem uma foto linda, maravilhosa, que deseja compartilhar com todos, onde quer que você more, no planeta? E-mail. Nós nunca nos negamos a responder ninguém. Então, de forma assertiva, estamos mostrando esse tipo de molde, de arquétipo, que está sendo formado e que muitos não estão percebendo. Quanto à invasão, vários mundos fora do nosso sistema já foram invadidos, dominados, escravizados, destruídos, mas muitos foram libertos. E a humanidade já tinha um início de pensamento a respeito disso em 1726, quando Jonathan Swift escreveu As Viagens de Gulliver. Quem seriam os liliputianos? E os gigantes, habitantes de terras remotas? Gulliver foi parar em um mundo onde os seres liliputianos tinham apenas 15 centímetros. E os gigantes eram maiores que Gulliver, que era um humano. Os cavalos usavam razão e linguagem, sendo muito pacíficos, mas haviam também seres bestiais. É claro que nós não estamos afirmando que o Jonathan estava pensando em alienígenas quando escreveu o livro, mas pensando melhor, há controvérsias. Desde 1800, os humanos se viraram para Marte. Por exemplo, A Guerra dos Mundos, de A.G. Wells. Teve vários remakes, um recente, desse ano. Nós já nos confundimos uma vez, mas isso não vai se repetir. Foi o ator Orson Welles que leu ao vivo o livro em um programa de rádio americano, justamente no Halloween, e gerou pânico em massa em toda a América. Por quê? Porque ele entrou ao vivo e leu da forma mais realista possível, com ruídos de fundo. Imagine, como não colocaram intervalos no dia seguinte, todos estavam em choque. A América estava em caos. O professor Joseph Campbell, psicólogo da Universidade de Princeton, que curiosamente é financiada pela Fundação Rockefeller, fez uma pesquisa sobre o comportamento humano ligado ao pânico, gera anomalias. A fundação ficou sabendo melhor de que forma persuadir as pessoas. Então nós temos exemplos aí, a invasão, a chegada, Independence Day. Apenas 6 corporações controlam todo o conteúdo que vai para a mídia ao redor do mundo. E o que é liberado, fala de extraterrestres, é intrigante. Os aliens são os monstros debaixo da cama, e alguns são mesmos, os regressivos, os anômalos, aqueles que se disfarçam porque a humanidade poderia morrer do coração ao ver suas verdadeiras aparências, mas chegou a hora de despertar. Então, precisamos enxergar tudo isso de outra forma. Poucos são os filmes que mostram seres benevolentes ajudando a Terra, e se você lembrar de algum sem ser ET do Spielberg, coloque aí no comentário.
Falaremos a respeito. Falam do que conhecem e existe na Terra porque a controlam, faz parte da agenda, porque eles são bélicos, controladores, predadores, bizarros. Os que se transmutam em fantasmas, poltergeisters, demos, são os intrusos que aparecem em filmes que batem as bilheterias e super-heróis precisam se reunir e usar o máximo dos seus superpoderes para patrioticamente livrar a Terra desses caras. É a agenda. Vamos pegar um exemplo, Independence Day. Os americanos acordam com naves imensas em pontos estratégicos no mundo todo, mas a nave-mãe permanece no espaço. Há pânico, todos querem fugir ao mesmo tempo, outros querem ser levados, sair da Terra. Colocaram uma emoção no roteiro, outra ali. O presidente americano sofre perdas, alguém vai lá e se sacrifica e torna-se o grande herói de verdade e não é percebido no filme. O planeta é salvo e o protagonista consegue vencer um deles, abatendo uma nave, dá um soco nele e diz: "Bem-vindo à Terra." Milagrosamente, coisas que nem o presidente sabia, juntam a humanidade no dia 4 de julho, o dia da independência americana. Nós nos lembramos também do discurso de despedida do ex-presidente Reagan, que já não está entre nós. Ele disse: será que se viesse uma ameaça de fora do planeta, a humanidade não se uniria para evitar o extermínio da espécie humana? Muitos sinais têm sido deixados ao longo do tempo de que seres benevolentes estão nos ajudando. O biofísico Livengood fez pesquisas com amostras de plantas dentro e fora dos círculos que aparecem nas plantações. Isso, é claro, os originais, os verdadeiros. E o resultado foi que a estrutura das plantas achatadas mudou de uma forma tão radical que um humano não poderia ter feito isso, porque a mudança foi em nível molecular e celular. Um círculo surgiu em 75, se não nos enganamos, tinha um rosto misterioso e um código binário que incluía detalhes do nosso planeta e nosso DNA. E astrônomos da Universidade de Cornell decifraram a mensagem e era: cuidado com os portadores de falsos presentes e as suas falsas promessas, as promessas quebradas. Muita dor, mas ainda há tempo. Acredite, existe o bem lá fora. Nós vamos nos opor aos canais de enganação. Obstruir a verdadeira luz exige coragem, viu? Não, ninguém vai explodir, ninguém vai ser castigado ou coisa parecida. O universo sabe muito bem o que faz com seres assim e com humanos que se venderam. Todos os disfarces, tudo que tem sido feito para enganar as pessoas vai chegar ao fim, mais rápido do que você pensa. Terminamos com mais uma experiência, voltando de um desdobramento. Eu ouvi uma frase que estava sendo dita por mim mesma, bem lentamente, e foi a seguinte: todos os que se venderam para a escuridão e se desconectaram da verdadeira luz e da fonte criadora, cairão e já não serão. Então que o tempo nos mostre isso, com sabedoria, com prudência. Estamos juntos. Que haja paz em nossos dias, principalmente paz em nosso interior. Gratidão por acompanhar, incentivar, amar o canal. Gratidão àqueles que continuam ajudando e àqueles que começaram a ajudar o canal da forma independente da plataforma. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento e principalmente muita da verdadeira luz.